Ai, Olá, ao contrário, deu tudo certo. bem? Agora pela sua eu consegui entrar, ó, tá Pois vendo? é, menina, não apareceu você ao vivo pra mim de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Mas estamos aqui, desculpa, obrigada por insistir, por não desistir. Só pra avisar a galera, a gente tava aqui no WhatsApp desesperada falando, porque eu não conseguia entrar, gente. Mas deu certo, a gente inverteu, eu abri a minha e dá no mesmo. Todo mundo vai nos ver ao vivo, né? Que bom, eu fico muito feliz. Eu tava conversando, né, lá na hora que eu abri lá, eu tava falando que você tem uma história muito inspiradora. E aí a palavra Ubuntu, ela me inspira muito enquanto pessoa, né? E eu contei, né, do pesquisador na África, que é o que a gente sempre conta para as crianças, né? Uhum. Que faz a dinâmica com as crianças e aí fica surpreso com a relação, com a reação delas quando elas dá as mãozinhas e sai correndo, e aí todas elas ficam felizes porque todas elas conseguiram chegar. E o quanto a gente espera isso da nossa sociedade, né? O quanto a gente espera que o outro possa se alegrar também, né, com as conquistas do outro, ajudar. E você é uma pessoa que vive isso todos os dias. Todos os dias. É, eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco esse olhar de que a gente precisa se conectar com gente de verdade, né? Então, eu sou aquela pessoa que eu acredito, eu sempre acho que a pessoa é incrível até que ela me prove o contrário. Então, eu lido com a minha vida muito assim. Eu acredito no outro antes que o outro tenha que provar alguma coisa para mim. Eu sou super desligada. Se eu achar que eu tenho que ir, eu vou. E até hoje, pouquíssimas vezes eu me arrependi de ter confiado, nas pessoas. São mais pessoas que me deram alegria do que me deram decepção. Então eu continuo agindo como eu acredito, que primeiro eu acredito nas pessoas e depois eu vejo todo o resto, vou ver se porque ninguém é perfeito, eu sou tão chata, então vou deixando as pessoas também descobrirem quem eu sou e eu vou descobrindo quem são as pessoas, né? Bom, eu tenho que falar que eu já tô encantada com você, porque essa história é fantástica. Eu, gente, sou curiosa, vocês sabem, né? Já fui pesquisar, já vi muita coisa, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua história linda, que foi que a gente, né, conversou anteriormente, falando assim, Rose, vou falar um pouquinho de mim, do meu trabalho, né? Que é maravilhoso. Bom, Rose, é claro que a minha vida não se desconecta, né? Sou uma mulher plural e tenho muitas frentes de atuação, gosto de muita coisa. Há anos atrás, todo mundo achava que eu era muito confusa, porque eu estava sempre olhando para muita coisa. Não sou confusa, eu tenho uma necessidade de conhecer cada vez mais pessoas, lugares, coisas, e tem algumas coisas que eu me dediquei muito tempo, como a Mensageiros da Esperança, que é a ONG que eu fundei em 98, e que eu falei com a Rose nos bastidores, que todo mundo conhece a Verônica da Mensageiros, mas eu estou ultimamente querendo falar da Verônica Machado, essa pessoa que tem sonhos também, que tem uma atuação em outras áreas, que nem todo mundo sabe. Então, eu quero falar, primeira coisa, que a minha família é muito importante para mim. Eu tenho dois filhos, o Heron e a Lohane, tenho uma neta linda, a Sossô, de 6 meses, que está começando a virar nossa Magali, porque ela está começando com a introdução alimentar super gulosa. Oh, meu Deus! Super gulosa. Hoje ela estava comendo melancia, eu falei para a mãe dela, eu falei, é a nossa maga, né? E dizer que eu tinha um sonho quando eu era criança. Até fazendo uma conexão com a tua história, né, do quanto você gosta dos pequenos. Quando eu era criança, eu perdi minha mãe muito jovem. Eu perdi minha mãe com 6 anos. Aos 7, meu pai achou melhor me colocar no colégio interno e fiquei quase 3 anos no colégio interno. Não foram anos bons. Eu tive muita dor, eu tenho uma tristeza grande desse espaço. Não foi um espaço que eu escolhi estar, não foi um espaço que foi bom, não foi bom, foi um lugar hostil, um lugar onde eu tô sempre fazendo terapia e falando, não, a criança já cresceu, eu cuido dela, né, mas ficou ali algumas coisas, até hoje eu tenho dificuldade de me alimentar com verdura, legumes, que foi uma coisa que eu apanhei para comer e outras coisas ruins que aconteceram. Então eu carrego e eu sei o quanto cuidar da criança com amor e afeto é importante. Mas essa Verônica cresceu com um sonho, eu queria muito ser escritora. Eu não me lembro de um outro sonho tão grande quanto eu queria ser escritora. Tanto que eu fui fazer o vestibular e eu tinha
opções, né? Eu pus a primeira jornalismo e a segunda jornalismo, mas no fundo eu queria ser escritora. E um professor na faculdade me falou assim, se você quer ser escritora, não é aqui que você tem que estar. E aquilo me desanimou, eu estava no terceiro ano da faculdade já, e aí eu falei assim, se não é para eu ser escritora, eu não quero ser jornalista, porque eu quero ser escritora. Mas a vida foi sempre me mostrando ir por um outro caminho, eu precisava trabalhar, então eu também queria muito ser... Eu não sei se você prestou atenção, mas eu tenho uma deficiência no braço direito, né, no membro superior direito, e aí eu queria me desafiar sendo executiva. Queria entrar numa empresa, CLT, viver esse mundo que eu achava também incrível, deixei esse sonho de escrever de lado e quis ir me aventurar. Não foi fácil arrumar trabalho, porque o PCD no Brasil, se hoje com cota, com tudo, e que a legislação já nos trouxe, é difícil, imagina na década de 80, 90, começo da década de 90, que eu era adulta e que eu tinha que trabalhar. Foi difícil arrumar trabalho. Então, o sonho da escrita ficou um pouco adormecido, mas eu sempre fui ávida por leitura. O meu jardim da infância era a biblioteca. Eu morei na Rua da Consolação com a minha irmã, quando eu saí do colégio interno, que a minha irmã, a Nena, me assumiu como filha, né? E ela morava na Rua da Consolação na época, então a biblioteca, as duas bibliotecas que tem perto da Rua da Consolação, era o meu jardim, sonhar. Então eu ia, eu lia, eu ficava ali, a história me levava, eu lia muito autobiografia, muito Agatha Christie, amava, li todos os livros que você imagina dela, li muitas coisas, aí parti para o autoconhecimento, lá na fase do 18, 19, comecei a ler livros sobre autoconhecimento, e isso foi fazendo de mim uma pessoa que começou a olhar mais para isso, quanto era importante eu me conhecer. Então, a filosofia e a sociologia foram áreas que me encantaram, me encantam até hoje. São áreas que eu estou sempre lendo, estudando, até porque para cuidar de gente nesses 28 anos de Mensageiros, eu sou uma socióloga mesmo sem fazer ciências sociais, porque a gente vai conhecendo pessoas e vai entendendo situações e a sociedade vai trazendo para a gente aquele olhar, né, de curioso, de cientista mesmo, né, que está sempre buscando. Mas eu fiquei bastante tempo olhando para o terceiro setor e o terceiro setor me engoliu. Aí eu saí do mundo corporativo e aí eu arrumei um propósito, cuidar de pessoas. Então, a Mensageiros veio para a minha vida porque eu perdi um irmão assassinado, mas na verdade eu já trabalhava como voluntária e um grupo de amigos veio junto e a gente acabou fazendo com que a Mensageiros nascesse. E hoje esse grupo de amigos, a maioria foi embora, ficou um, e desse um vieram outros, e a Mensageiros segue trabalhando com inclusão produtiva, principalmente de mulheres e jovens. E aí eu percebi que o que eu queria mesmo era escrever sobre gente. Já que eu queria escrever, eu estou juntando duas coisas que são importantes hoje para mim: cuidar de gente e escrever sobre possibilidades. Então, eu lancei em março, eu sou coautora de 3 livros, adoro os 3, são os 3 que me fizeram nascer escritora, mas eu hoje tenho percorrido um caminho que é começar a escrever. Então, nasceu esse daqui, O Despertar da Alma de Mulher 50 Mais. Isso aqui é uma autobiografia ficcional, que eu conto um pouco de mim, mas tem um personagem que é a Mia, e a Mia eu dou em homenagem à minha mãe, que não chegou aos 50 anos. Ela faleceu antes dos 50 anos. O Despertar da Alma, ele traz um olhar da mulher que chega aos 50 anos e que precisa deixar de ser invisibilizada, que precisa ter vontade, ter sonho de novo, porque, olha, eu tô sendo coautora com 56 anos, então esse despertar é o meu também, o meu e de muitas mulheres que eu conheço, que fica falando assim, será que eu posso? Será que é para mim? Sim, pode, sim, é para quem quiser. E aí eu escrevi muito não sabia se eu queria. Aí eu tenho uma editora, a Literarte, que é o André. O André é o meu editor. Quando eu mandei a sinopse desse livro, não era o primeiro livro que eu queria publicar, mas ele falou, vamos começar por esse, eu acho que vai ser bom começar com esse despertar, porque a partir dele virão os outros. E hoje eu tenho mais de 17 livros escritos. Eu ainda não tenho todo o recurso do mundo para publicar, porque a gente sabe que publicação é sempre complexa, por mais que eu busque desconto, um valor acessível, não é acessível para quem tem 17 livros para publicar, né, Rose? Então, eu tô indo devagar. Aí, isso, eu lancei o Despertar da Alma,
em março, no dia do meu aniversário, foi muito legal. Vendi todos os exemplares que eu tinha mandado fazer. Obrigada aos meus amigos que foram, compraram, mesmo amigos de longe também pediram, estou mandando pelo correio. Já fiz uma nova tiragem, ou seja, já tenho, gente, novamente Despertar em minhas mãos. Mas Já vou pedir o meu já. ah, o Despertar vai ser o meu primogênito, né? Então vai ser aquele cuidado de estar trazendo mesmo que as mulheres 50 mais precisam despertar, que podem fazer o que quiserem. Mas, Rose, eu sempre que tô triste, que tô feliz, que tô irritada, que tô com raiva da política, ou que tô com qualquer sentimento, eu escrevo e eu começo assim, reflexões do cotidiano. Então, há anos eu escrevo, assim, desde que eu comecei a ter redes sociais, eu sempre tenho um textinho lá para escrever. Aí eu resolvi unir alguns textos num outro livro, olha que capa incrível, né? A capa lá do meu editor, Linda. do André. E aí nasceu Reflexões do Cotidiano de uma Mulher Negra Brasileira, porque eu sou uma mulher preta, PCD, periférica, estou acima do peso, sou 50 mais, daqui a pouco vou entrar no 60 mais, daqui a 3 anos e meio eu estou fazendo 60 anos. Então, o Reflexões, ele fala um pouco desses meus rompantes. Tem dia que eu estou feliz, aí eu escrevo coisas poéticas, tem dia que eu estou irritada, tem dia que eu quero mandar um textão para os meus filhos e eu coloco lá. Então, essa junção de emoções, eu coloco no Reflexões do Cotidiano. E ele ainda nem lancei, tá? Já tá à venda, claro, já tinha até no pré-venda quem encomendou, mas já tá em minhas mãos, já chegou. Eu que ainda não tive data. Provavelmente eu devo lançar no dia 12 de setembro, que eu vou fazer um bingo para mensageiros, e aí aproveito e lanço e chamo os meus amigos para bingar, e um dos prêmios vai ser esse livro, um exemplar desse livro, para que a gente consiga celebrar. E tem um no forno, que é o empreendedorismo periférico, onde eu falo de interseccionalidades, essas travessias que eu pesquisei. Eu trabalho muito com nano-empreendedores, né, e principalmente mulheres, e o empreendedorismo periférico, ele traz um recorte dos anos que eu olho para essas mulheres, enxergo. Então, ele é meio que um guia. Eu conto uma história, claro, mas ele sempre no final tem uma mensagem para esse empreendedor, empreendedora, alguma dica. Falo algumas coisas sobre a importância de olhar para todos os processos de inclusão, de diversidade, da importância de microcrédito, de empoderar essas mulheres. Eu estava semana passada no Summit Mulheres, o evento da Luísa Helena Trajano, que foi maravilhoso, com uma curadoria sensacional. E eu estava lá e falando num painel com mulheres empreendedoras. E foi um painel muito rico. Tive muitas mulheres prestando atenção no que a gente estava falando. Então, eu estive lá com o Sebrae, com a Aliança Empreendedora, com a Isabela do Transbordar, pessoas incríveis, eu estava lá junto com eles, e a gente estava falando de dados, de quanto o empreendedorismo é potente, o quanto gera recurso e emprego no mundo e no Brasil. Mas eu também assisti nesse summit de Jamila, Renato Nogueira, Ana Fontes, Adriana Barbosa, ministro, a ministra Carmen Lúcia, todo mundo falando sobre a importância de nós, mulheres, estarmos dentro de um processo de cuidado, respeito para a nossa longevidade. Porque aí eu não posso deixar de citar, embora eu não seja nenhuma especialista no assunto, eu sou mulher, eu tenho uma filha, eu tenho uma neta, eu tenho alunas, trabalho muito com mulheres. Como que a gente está vivendo hoje esse processo do feminicídio? É muito preocupante. Eu estava procurando coisas no Instagram, um pouco antes de eu entrar, e estava lá uma mulher sendo esfaqueada no supermercado perto da minha casa. Não é lá longe, não é em outra cidade. Dentro do supermercado, o cara entrou e só não matou a mulher porque um rapaz começou a tacar coisas nele, né? O rapaz não chegou perto porque ele estava com uma faca na mão. Aí eu fico pensando o quanto nós precisamos, todos os dias, se unir. E quando a gente fala de sororidade, que é uma palavra que é muito bonita, muito, mas que no dia a dia a gente precisa fazer valer essa nós, por exemplo, estarmos nós duas aqui é sororidade. Eu só fui entender isso na pandemia, o quanto era possível a gente falar de qualquer lugar do planeta e trazer a nossa voz, né? Então, Rose, quero agradecer pela sororidade de você ter me encontrado no Instagram, ter gostado do meu conteúdo e ter me convidado, porque eu já vou falando, gente, eu não conheço a Rose, eu aceitei um convite, ela me perguntou se podia ser no domingo, é o meu melhor dia, que é quando eu não estou na rua trabalhando,
E eu aceitei depois que eu fui entender todas as coisas, porque eu sou assim mesmo. Se eu aceitei, tá aceito. Aí eu fui ver podcast da Rose, eu fui ver quem era a Rose na essência, o que, que ela tá propondo de gente, não é nem de outras coisas, de gente, como pessoa. E aí gostei, falei, não, vamos conversar. Então, Rose, essa sou eu sou uma pessoa muito intensa, eu faço terapia há bastante tempo, porque eu tenho as minhas dores, então eu sempre falo para as pessoas o quanto é importante trabalhar de dentro para fora. Eu também sou terapeuta sistêmica, eu trabalho com constelação. A constelação, para quem não conhece, é eu falo que é uma grande ferramenta de autoconhecimento. Mais do que terapêutico, a constelação é uma ferramenta para você olhar padrões, para você perceber as 3 leis, se você tem, todo mundo pertence ao seu sistema familiar, se você não está tirando ninguém do sistema, se você está trabalhando a hierarquia, respeitando quem veio antes. Eu preciso respeitar quem veio antes em qualquer lugar que eu esteja. E também, que é o meu tendão de Aquiles, o dar e receber amor, dar e receber atenção, dar e receber qualquer coisa na medida, que é uma coisa que talvez nós mulheres precisamos aprender, a dar na medida. Por que que eu estava lendo uma reportagem antes de entrar, falei, o que que eu vou falar sobre família? Como a minha família é pequena, eu resolvi falar sobre nós, mulheres, claro, né, que é um assunto também muito caro para mim, e a mulher, ela é majoritariamente a cuidadora do lar. Mesmo que ela não tenha filhos, ela cuida da família e do entorno. A mulher tem essa característica. Pelo menos 85% de nós somos assim. A gente acaba olhando o entorno, olhando a família, e se for mãe, olhando os filhos e netos e marido, e se não for mãe, é mãe de pet, de planta. A gente está sempre cuidando muito de ser vivo. E aí, olhando para esse universo, eu vi uma notícia que me trouxe uma vontade de compartilhar com você e com vocês, que não existe denúncia para violência doméstica psicológica, porque a gente nem acredita que está passando por violência doméstica. Então, acho, Rose, que esse é um tema importante para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Será que a gente percebe, Rose, que nós estamos vivendo uma violência doméstica? Quando a pessoa é grosseira com você, quando ela te pune com silêncio, quando você está falando alguma coisa e ela passa por cima do que você está falando, ela não te escuta, ela não te elogia, ela não acompanha teu sucesso, ela fica com raiva do teu sucesso. Tudo isso é violência, mas a gente não vai lá mesmo denunciar. A gente só denuncia se apanha, se a gente sofre alguma coisa mais crítica. Mas aí já passou anos, às vezes, desse lugar que a gente se coloca como menos, como aquela pessoa que não merece estar no lugar que está, que não merece ser uma escritora, que não merece ganhar bem só porque o outro não ganha. E aí eu tô falando para você porque eu não percebo às vezes que eu tô no segundo casamento e claro, né, que nós temos, eu estou no segundo casamento de homens que foram da minha geração, homens que culturalmente são machistas, ponto, e que precisam reaprender a desmistificar algumas coisas, a mudar falas, todos nós, né? A gente precisa de letramento de tudo, de A a Z, a gente precisa de letramento. Mas eles não, nem talvez eles não identificassem que fosse uma violência, que eu não identificava. Mas quando você escuta eu me lembro na outra relação, de ter sido promovida. Eu trabalhava numa grande empresa e eu fui promovida. Sabe o que eu ouvi? Nossa, você já fica 24 horas trabalhando? Agora, então, foi tão desmotivador isso. Foi tão triste. E aí, quando eu lembro que a gente não denuncia, eu nunca nem senti isso como uma violência doméstica. Mas foi. E talvez nem ele tivesse a intenção. Mas, como eu tenho uma amiga que ela fala que o inferno está lotado de gente bem intencionada. É verdade. Não é? Então, a gente precisa readequar nossa linguagem, nosso olhar, e mulheres que vão estar nos assistindo, porque isso aqui vai ficar gravado. Percebam, porque não deixa chegar na violência física. Como que está sendo tratada,
como está sendo valorizada, como que estão torcendo por você, seu dinheiro é seu ou seu dinheiro é para tudo e o do outro não é para nada? Como que você está cuidando da sua família? Você está cuidando de você? Porque eu guardo dinheiro para isso aqui, ó. Tem gente que vai no shopping, tem gente que compra bolsa, tem gente que compra sapato. Eu quero fazer livros, eu quero a minha irmã perguntou para que eu quero tanto livro. Eu falei, eu não sei, mas quando eu não estiver mais aqui, eu quero que os meus, pelo menos o que eu fiz, 17 estejam aí publicados. Se vão estar incrivelmente vendendo, não sei, que é uma segunda etapa que eu vou trabalhar. Mas eu quero que as pessoas conheçam a minha essência através da minha escrita. E aí, voltando na violência doméstica, que a gente não pontua, que a gente não denuncia, é porque a gente não sabe. De verdade, a gente não percebe. E eu tô falando da minha geração, tá? De uma mulher de 56 anos, já de cabelo grisalho, que já passou por 2 casos, que está no segundo casamento, então já passei por um e tô no segundo casamento. A gente mesmo não percebe os detalhes que doem na nossa alma. A É, invisibilidade, sabe? A falta de cuidado, a grosseria na fala, a inveja, porque eles são invejosos às vezes. Você está muito bem, você está num evento, você está num lugar, você foi convidada para alguma coisa, ao invés de falar, poxa, que legal, parabéns, amor, você foi convidada para alguma coisa incrível, nananã. Não, sabe? É uma construção. Eu tenho feito uma construção com o meu atual marido, porque tem que ser isso. Eu tenho que vibrar pelo sim. sucesso dele, que ele é artista. Gente, ele é artista, logo mais vai ter coisa incrível dele surgindo, porque ele é um artista plástico, ele não faz só barraca para alugar e vender, ele é um artista plástico, eu o conheci como artista plástico. Então, assim, do jeito que eu quero que ele cresça e vibre, porque o Renato é artista, então ele precisa vibrar nessa coisa da leveza. Eu também quero que ele olhe para mim, que incrível, amor, mais um livro, vamos lá, vamos, sabe? Para que a gente não tenha que chegar num momento e perceber que o outro dorme com você, mas não torce por você. E isso é É. muito Eu importante de ser dito, entendeu? Eu acho que você tocou num ponto aí muito importante, que é a questão da insegurança, né? Hoje, com esse desenvolvimento das mulheres, esse empoderamento, né? Que elas vêm conquistando cada vez mais espaço, isso está deixando uma parte dos homens num campo de insegurança muito grande. Então, até que ponto que eles conseguem entender que eles foram ensinados, igual você falou, você está construindo agora, né, com seu esposo, que ele consiga olhar para você e também comemorar, né, o que você está conquistando. A gente não tem isso na formação dos nossos meninos, né? A gente tem que focar isso hoje, conversar. Eu falo muito na escola sobre isso com as mães, porque às vezes acontece uma situação de briga, né, entre eles, aí vem e questiona, fala, mas porque então ele vai bater mesmo, porque só porque ela é menina ela não pode apanhar, né? E aí a gente vem e tenta trazer essa consciência, fala assim, mãe, que pessoa a gente está formando? Vamos conversar sobre isso, né? Vamos ver, ele é menino, ele também tem que ser carinhoso, ele também tem que falar dos sentimentos dele, ele tem que comemorar quando uma coisa legal acontecer com uma amiga ou com um amigo. Vamos acabar com esse pedacinho aí, o clube do bolinha, né? Vamos tentar ver o outro e nos alegrar com o que o outro está conquistando, com o que o outro conseguiu. Por que é tão difícil assim para as pessoas terem esse olhar, né? Eu fico me perguntando sobre isso. Rose, você trouxe um ponto. Eu vim falando de sonhos no começo, né? Um outro sonho era ter um filho homem, masculino, sabe? Que nascesse com esse DNA. Tanto que eu tenho 2 filhos, né? A Lohane é minha mais velha, e quando eu estava grávida dela, a Lohane nasceu em 1997. Em 1997 não tinha ultrassom a todo momento, tal. Então eu só fui descobrir que a Lohane era menina faltando uns dias para ela nascer e o médico ainda falou: a gente não pode nem ter certeza, porque pode ser que eu não esteja vendo direito, que agora já está grande e tal. O quarto da Lohane, Rose, foi feito do Mickey, azul marinho e bege. Aí, quando eu descobri que ia ser uma menina, aí o pai dela foi, comprou várias coisas de menina, a gente trocou. Minha irmã me deu uma poltrona cor-de-rosa. Aí a gente pegou a Minnie e começamos a encher de Minnie também. Então era o Mickey e a Minnie. Por quê? Como eu estava feliz que ia ser um menino. Como eu queria ter um menino. Mas quando eu fiquei grávida novamente do meu segundo casamento, e eu queria tanto ter um menino, só eles, a Lohane e meu marido, que o meu marido também queria ter uma menina. E eu fiquei super feliz quando eles descobriram no começo da gravidez que o Eron era menino, os dois ficaram meio murchos. Eu fiquei super feliz, porque eu acredito que a educação transforma.
E hoje o meu filho, ele é um menino gentil, é um menino educado, é um menino delicado no trato com as pessoas. Ele não gosta de fofoca, ele não gosta de falar mal, sabe, de ninguém. Ele procura amizades boas. E aí eu olho, antigamente eu achava que, porque na década que eu nasci, a gente achava que não ia ultrapassar 2000, sabe? Então a gente achava que ia morrer, né? Sim. E acabar o E, mundo. e eu fico feliz de estar com 56 anos e o Heron estar com 19 e ser esse cara legal. Porque ele é um garoto bom, ele é um homem educado, ele é um homem gentil, ele é um homem que não me dá desgosto, assim, ele não é violento, ele não é bruto. Quando ele era pequeno, ele era bravo, assim, bem bravinho, tudo ele tinha resposta na ponta da língua. Mas depois dos 11, 12, ele foi amadurecendo nesse sentido do trato. Mas mesmo bravinho, respondendo que ele era aquela criança mal criada, tal, que todo mundo fala, a gente fala, né? Ai, que mal criado, porque tem resposta para tudo. Na verdade, ele era muito curioso e perguntava tudo. Ah, por quê? Por quê? Por quê? Do porquê. E quando ele foi se tornando esse adolescente mais tranquilo, eu fui entendendo porque eu queria ter tanto menino. Porque, Rose, nós temos a responsabilidade, enquanto pais, mãe e pai, de trazer para o mundo pessoas mais organizadas do que a gente já foi. Organizada emocionalmente, Sim. organizada financeiramente, organizada com sonhos, organizada na família, organizada. Para que elas possam perpetuarem valores e criarem os seus próprios valores. Então, dentro da minha casa, a gente não grita, eu não gosto de palavrão, eu não gosto de discussões, eu sou a mais brava da casa, e quando eu tô fora de mim, eu prefiro me calar e ir pro meu quarto, porque às vezes eu fico bem fora de mim, porque eu sou daquela geração do pavio sem pavio, sabe? E aí eu estou trabalhando isso, vivo fazendo o curso de comunicação não violenta, ou olhando, né, para dentro, fazendo terapia, porque a ira é uma coisa muito rápida em mim. Eu saio do 8 para o 80 mil muito rápido. Então eu olho para o Heron e ele é o meu norte da calma. Porque ele trata as coisas com mais leveza. Isso meu marido é também. O Renato é mais leve do que eu. Mas o Heron, ele está sendo rebuscado, sabe? Aquele cara que está sendo tratado como se fosse a gente conseguisse aprender a lapidar o diamante. Então o Heron, ele Sim. está entendendo coisas que o meu marido ainda não entende. Então ele não é machista, ele não é... Hoje mesmo eu estava conversando com ele e falei para ele, se você tivesse que defender uma bandeira, que bandeira você defenderia? Ele, mãe, eu já defendo, né? Qual? Ah, gente preta, LGBTQIAPN+. Eu falei, nossa, Heron, mas você nunca falou. Ele falou, você quer que eu fique postando? Eu acredito nisso, tal. A gente estava conversando depois do almoço, que ele estava lavando, me ajudando a limpar o fogão, que eu não tenho força com as duas mãos para fazer. Ele estava lá esfregando e a gente estava conversando. Então, assim, ele é desse lugar. E é esse lugar, Rose. E aí eu faço um apelo para todos os educadores. É esse lugar que nós precisamos levar os nossos meninos, porque o homem foi ensinado a não chorar, a não falar dos seus sentimentos, a pegar todas as mulheres. Eu ouvi isso na minha casa com meu pai falando com meu irmão, Sim. que ele tinha que ser o pegador. Aí, hoje a gente está falando, não, não, para tudo, não é nada disso. Então é difícil mesmo. Nada justifica. Eu não estou aqui justificando nenhuma violência, pelo amor de Deus. Nada justifica. Mas o meio, a gente sabe, até que na filosofia se fala isso, o meio influencia, né? Com Então, quando a certeza. gente fala da psicologia, o comportamento influencia. As pessoas com quem a gente convive influenciam. O lugar que a gente vai, por exemplo, estar numa live 17 horas de um domingo, influencia. Eu poderia Sim. estar aqui assistindo não sei lá o quê. Nós estamos aqui falando de um papo sério. Então, meu apelo, até para não tomar mais o seu tempo, né, Rose? Educadores, trabalhe de dentro para fora com as nossas crianças, com os nossos participantes e educandos, porque todo mundo tem que ser cuidado com amor e gentileza de dentro para fora. Que a gente possa ser uma inspiração para que os nossos Sim. alunos, com as pessoas que convivem conosco, que elas possam olhar e falar, nossa, acredito na Rose, acredito na Verônica, acredito porque elas não falam, elas são o que elas falam.
Por isso que eu tô falando para você, eu não sou um doce de candura, não. Eu sou uma mulher que precisa todo dia lembrar de comunicação não violenta, todo dia lembrar de ter pavio, de não deixar a ira me dominar. Só que hoje, eu tenho um TED, eu participei de um TED, no dia que eu fui fazer a gravação, tava a Monja Coen. E eu, lógico que eu aproveitei para conversar com ela, né? E eu falei assim para ela, Monja, eu tenho um sério problema com a raiva. O que que a senhora me aconselha? Ela falou assim para mim, fala pra raiva quem manda nela. Então, Ai, de lá para cá, pronto. isso foi 2013 que eu tive esse contato com a Monja Coen. De lá para cá, eu estou entendendo que quem manda na minha raiva sou eu. Então, eu estou tentando diminuir esse processo interno. Mas eu preciso que os nossos participantes, educandos e as pessoas, porque nós somos educadores na essência, todos nós, mesmo quem não dá aula Sim. é educador, né? Nós somos exemplo, tem sempre alguém nos observando, que a gente possa adequar a nossa fala com as nossas ações. E essa sou eu, Rose, uma mulher que tem 56 anos, que está olhando para frente, entendendo quanto tempo ainda eu tenho de saúde, de lucidez, de coisas para fazer, que não tem todo o dinheiro que eu mereço ter, que não tem casa própria ainda, que não tem carro do ano ainda, que não tem dinheiro para lançar 17 livros que estão escritos, que eu ainda não consigo ter, que tem uma instituição. Ai, vai lançar os 17! E também tem uma instituição para manter e seguir. Então, tudo isso eu ainda tenho para frente. Porque enquanto há vida, há trabalho a ser feito. Exatamente. Então, eu peço sempre para o universo, para Deus, para o nome que as pessoas derem, para aquela força que ela acredita, eu peço para mim, eu tenho uma conexão com Jesus bem forte, eu estou escrevendo um livro sobre a personalidade que eu acredito ver em Jesus, que a gente tenha tempo para todas as coisas, mas amor para todas as vidas. É isso que eu quero ter, Rose. Perfeito. Maravilhoso que assim seja. Você falando dos seus livros, eu fico pensando aqui na questão do legado, né? O que você tem construído com a literatura e com a ONG, o que você está deixando para essas pessoas, né? Porque você saiu do plano do eu quero fazer, o que eu posso fazer, você arregaçou as mangas, foi e fez. E assim, começou muito pequeno e foi crescendo e foi buscando, e buscando ajuda de um, buscando ajuda de outro, e agora você colocou aquilo que você sente para compartilhar com outras pessoas, né, através da escrita. Então é aquela pessoa, eu falo, né, que são pessoas assim que vêm com uma luz muito e que precisa distribuir essa luz, porque a gente às vezes fala, mas será que o fulano vai escutar o que eu estou falando? Será que alguém vai. Meu, tem muita gente. Às vezes a gente fala assim, mas eu tô lá no Instagram, tô fazendo, que nem eu faço podcast, né? Tô fazendo os vídeos, será que alguém tá vendo? Tem alguém vendo. Aquela Sim. sua mensagem vai chegar para alguém. Então, essa questão de se dispor, de se colocar a serviço do outro, eu sou apaixonada. E você faz isso, nossa, muito bem, assim, deixa as pessoas muito à vontade, né, para falar sobre elas, e você empurra, fala, vamos falar de empreendedorismo, mulherada, vamos para cima. E isso a gente precisa de mais mulheres falando e trocando experiências, porque a violência a gente já passou na pele. Não Todas, eu passa acho que ainda, né? eu acho que a gente não tem como fazer uma roda de mulheres e nenhuma falar de uma que nunca passou por nenhum tipo de violência. Porque é essa mesmo que a gente estava conversando, né, da violência psicológica. A gente passa sem saber que está passando, porque acha que aquilo é normal. É só uma chateação. Tava nervoso, né? E a gente passa por isso. Então, acho que se nós fizermos uma roda de 100 mulheres, todas terão uma história de violência para contar. Infelizmente. Infelizmente. Rose, você me Então, trouxe uma coisa super importante que eu falei, eu vou falar isso, esqueci. Com esses livros todos que eu estou escrevendo, eu resolvi, porque assim, quem me deu a oportunidade de ser escritora foram 3 livros de coautoria. Então, eu tenho 3 capítulos em livros diferentes, com pessoas diferentes e com tipos de escritas completamente diferentes. Tenho de negócio, tenho de constelação e tenho de empreendedorismo. São coisas diferentes. E aí eu resolvi. Na verdade, eu sou assim, eu resolvo, quero fazer e começo a fazer, viu, Rose? Eu não sou planejadora, eu sou muito executora, né? Falando de análise de perfil, eu sou muito executora. E aí eu resolvi fazer um livro que vai chamar Mulheres que Criam Futuro no Presente. Esse livro são com coautoras, eu ainda estou buscando mulherada que está aí, que cria futuro no presente, me procure, Rose, me procure, para que seja ainda já não ia falar, já. 20 Eu ia falar, deu um mulheres. capítulo para
pra mim. É, eu quero reunir 20 mulheres. O livro, eu tenho a pretensão de que ele tenha 21 capítulos, que serão 20 mulheres e eu com um capítulo, ou inicial ou final, para que a gente comece a falar de um movimento do que eu vivo e que muitas mulheres vivem. A gente cria Sim, futuro é no presente, é no momento presente. Nós estamos criando futuro aqui. Quando você me procurou no verdade. Instagram, Rose, e me achou, você estava criando futuro. Então a gente precisa colocar isso para falar. E isso é uma empreitada literária, que eu vou começar a fazer isso com mais frequência. Eu quero que esse saia, mas eu estou com outro projeto nascendo sobre mulheres 60 a mais. Eu tenho muitas mulheres 60 a mais ao meu redor, e daqui a pouco eu vou ter 60 a mais, então eu também vou querer falar disso. Mas nesse momento, o Mulheres que Criam Futuro no Presente é um livro que fala de empoderamento, de transformação social, de inovação, de ação, de movimento. E não é só um livro, Rose. É um livro, o produto inicial vai ser um livro, mas está nascendo aqui um movimento. Então, nós vamos ter podcast, nós vamos ter lives com essas mulheres, nós vamos ter palestras saindo dessas mulheres, nós vamos ter network. Eu quero viajar pelo Brasil conhecendo as mulheres que criam futuro no presente. Então, eu quero começar com essas 20 mulheres. Eu ainda não fechei, eu ainda tô aí, porque a mulher fala assim: ai, será que é para mim? Umas 4 falaram isso para mim. Será que é para mim, Verônica? Ai, te agradeço, tá, mas eu não sou como você. Eu acho que eu não tenho. Nem é para ser como eu, graças a Deus que não é, que é muito melhor. E eu tô convidando, eu abri na internet, mas eu tô convidando para algumas pessoas que eu acredito ter um potencial gigante, que são inspiração para mim. Então, que podem inscrever e participar. Mas ainda não está fechado, eu ainda preciso de mulheres que criam futuro no presente. Seja super convidada, vou te mandar como vai funcionar, né? Valor, investimento. Gente, uma coisa que eu queria falar também, Rose, por que a gente investe no outro e quando é para um projeto nosso, a gente acha tudo caro? Não tem nada Boa caro, pergunta. gente. Não tem nada caro. Investir em você não é caro. Investir é sempre investir na melhor pessoa que existe, nós. Por isso que eu É acho que não é verdade. caro, né? E quero já agradecer pela gigante oportunidade de falar da Verônica. Maravilhosa. Eu já tinha falado, daí que eu estava encantada com essa Verônica, a Verônica da Mensageiros, a Verônica escritora, a Verônica porreta que põe a boca no mundo e fala mesmo sem medo, né? Eu acho que essa é uma característica também, né? Como você falou no seu livro, essa consciência traz essa voz, fala assim, eu não devo nada para ninguém, eu já estou com 50 anos, eu já estou com 60, eu já estou com 70, e eu vou falar mesmo, né? Eu acho que traz uma liberdade, a experiência acaba trazendo uma liberdade para a gente, né? Quando eu me proponho a falar de alguns temas, eu sinto isso, que a Rosiane de 20 anos não falaria, jamais estaria aqui, né? Não estaria aqui no Instagram porque eu estaria preocupada com o que as pessoas estão pensando, nossa, o que vão falar de mim, meu Deus. E hoje não. Falem bem, falem mal, não falem, mas falem, né? Que comentem, que falem, que concordem ou discordem, porque a gente está aqui para crescer. E é nesse diálogo que a gente cresce. Eu acredito muito nisso. E eu adoro o seu trabalho, você está de parabéns. E com certeza aceito o seu convite. Vamos ver aí uma parte legal que a gente possa colocar aí da minha vida, porque tem muita história para contar. A gente não tem, menino, um monte de história para contar? Nós temos muitas histórias para contar, que dá muitos livros, muitos livros. Eu estou com um grupo de senhoras fazendo educação, uma oficina das emoções. Vai até outubro, eu comecei essa semana. E aí ela falou assim: ah, se eu for contar a minha história, dá um livro. E foi isso que eu falei: não, a gente precisa ouvir a história delas. Por isso que eu estou Sim. pensando no livro 60 mais, 70 mais, porque tem muita história para contar. Nós somos riquíssimos. Todas nós, todas as pessoas são ricas, abundantes, e a gente precisa aproveitar um pouco mais disso, porque eu acredito nesse criador, que ele cria, ó, pensa, eu sou diferente de você, que é diferente da sua irmã, que é diferente de todo mundo, as árvores, a natureza, tudo tão rico. Você acha que ele não quer que a gente também seja rico e abundante? Ele quer. Com Então certeza. eu quero muito que a gente possa colocar a nossa história para ser legado e quero ser rica e abundante. Isso aí, muito Financeiramente. bem. É. Isso, vai inspirar muitas mulheres para que elas consigam também se enxergar nesse processo e reconhecer, eu sou capaz, eu posso, eu tenho sonhos e eu vou buscar meus sonhos. Eu acho que essa palavra, às vezes, as pessoas falam tanto no sonho, mas não entende o significado daquilo realmente, de você correr atrás, de você conseguir, né? Você fala, nossa, eu consegui, como é bom! Eu realizei um sonho, mas aí daqui a pouco já tem outro, e outro, e outro, que as pessoas possam sonhar cada vez mais, porque as pessoas estão perdendo a capacidade de sonhar. É tanta coisa acontecendo que ela vai falar, não.
Não é possível, eu não consigo. E não, você consegue. Pode não ser de uma hora para outra, né? É como você disse, é um trabalho, é um dia, depois o outro, até que você consegue. Olha aí, você já tem 17 livros. Você começou com uma linha. Olha o processo. O que você precisou foi acreditar em você. E o quanto a gente precisa que as pessoas tenham esse olhar. Acredite em você, é possível, você consegue. Mas só falar não adianta também, às vezes, né? Você precisa ter alguém ali que vai dar a mão para você e vai te ajudar. E eu acho que você faz isso muito, né, com o trabalho que você já realiza como escritora, mas na ONG também, né? De pegar a mão dessas mulheres e falar, vem comigo, é por aqui. Eu vi uma live sua falando sobre a importância que você dá para a educação, porque você entende que através da educação é que vai vir o empoderamento, e é real isso. Porque quantas mulheres tiveram que deixar a escola porque engravidaram na adolescência, ou porque às vezes o pai não deixava estudar. A minha mãe tem uma história assim, nesse caminho, né? Como na época os pais eram mais rígidos, chegou uma época que ela tinha que ir numa escola de outra cidade. Aí meu avô falou: não, você não vai. A minha mãe voltou a estudar depois que casou, né? E assim, foi uma luta para ela poder voltar a estudar, porque né, meu pai também tinha uma formação machista, mas ele teve a sorte de ter 4 filhas e um filho, então as meninas ganharam e nós dobramos ele. Mas assim, ela voltou a estudar, pôde dar uma condição de vida melhor para mim e para as minhas irmãs. E isso, quando eu vi você falando no seu vídeo, eu lembrei disso. Eu falei assim, nossa, é isso. Aí eu também tenho parte nessa história que ela está contando. Se a minha mãe não tivesse ido estudar, talvez hoje eu não fosse uma professora, Uhum. né? Então, o quanto é importante ter uma mulher que pega na sua mão e te leva, como você faz na ONG com as meninas. E tem esse olhar para a educação. São tantas coisas, né, Rose? A gente tem aqui. Por isso tem que escrever muito livro, porque a gente tem muita história para contar, muito legado para deixar, muita inspiração. Então, eu convido vocês a olharem para sua história. Não tenham vergonha. Tenham orgulho. Saiam do lugar onde vocês estão e sigam adiante. Eu estou sempre em movimento. Eu sou aquela pessoa que a minha hashtag é sempre em movimento. E eu quero deixar aqui um pedido. Observem quem são vocês de dentro para fora, se respeitem e exijam respeito, para que a gente possa sair e quebrar. Esse ano é um ano muito importante, então atenção para não pegar papel no chão e fazer o que não precisa. Olhem, avaliem, comece a pensar quem que você quer estar lá te representando. Eu quero mulheres, e você? Eu também. Eu quero, somos 53%. Então a gente precisa pôr lá as pessoas, né, que realmente possam trabalhar por nós. Não adianta falar que é né? Que possam trabalhar com a gente, né? Que nos escute depois, que depois receba a gente lá no lugar que tem que receber, para que a gente também consiga ser vista, ouvida. E isso é muito importante, né, Rose? Porque seremos pauta de muitos debates, muitos cursos, estaremos em todos. Mas é o que você falou, e depois? Será que quem já esteve lá fez alguma coisa? Então, é o momento da gente parar, pensar, né, pesquisar. O brasileiro não gosta muito de pesquisar, e é uma coisa que eu pego no pé, eu falo assim, não, a gente tem que ter uma escola que forme pesquisadores. A gente tem que aprender a pesquisar, né? Uma delas é essa. A escola tem que formar pesquisadores. A gente tem que aprender que as pessoas têm que buscar a informação correta e produzir conhecimento que a gente pode, né? Nossa, eu estou muito feliz com a nossa live. Vou querer te conhecer pessoalmente, porque você é incrível. A gente precisa marcar. Você fica onde fisicamente, Rose? Eu fico em Itapevi. Você conhece? Final da linha do trem? Assim, ó, você pega o trem da linha. Vai visitar a gente. Tem uma unidade em Osasco. Vamos marcar lá na casa. No bingo. Quem sabe você aparece no bingo? Eu vou. Adoro bingo. Te mando. Adoro bingo. A minha filha também. A gente adora o bingo. Minha mãe também. A gente vai. Olha, então estão todas convidadas para conhecer. Eu agradeço de coração, viu? Muito obrigada. Que você tenha aí muito sucesso. Saiba que eu vou comprar o seu livro e a gente vai divulgar junto aí as amigas também, né? Que trabalham com essa questão da mulher, do empoderamento, da terapia. Você faz a constelação familiar, que para mim, assim, é fantástica, né? Porque você faz esse resgate das suas origens, você começa a se entender, libertar algumas coisas que ficaram, né? E aí a gente pode, em outro momento, também falar sobre isso, o quanto isso é importante, né? Para as pessoas poderem entender a raiz, né?
de algumas coisas que acontecem com ela, porque a gente traz, né, as dores, a gente traz Sim. algumas dores, né, que vieram dos nossos antepassados, e aí até que chega uma linda que vai quebrando essas dores, né, e vai dando liberdade para as próximas gerações. Então, acho que Deus te abençoe muito no seu trabalho. Eu fiquei encantada com ele. Gratidão por você ter aceitado esse convite. Foi através de um amigo que eu te conheci. Ele falou assim: Rose, dá uma olhada no Instagram dela, é fantástico. Faz um trabalho assim, assim, assim. Aí eu fui lá muito curiosa, né? Eu falei, eu quero ver o trabalho dela. E graças a Deus você aceitou e a gente está se conhecendo. E tem um outro amigo que fala assim: ó, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E eu creio nisso. Eu também creio. Eu acredito muito que quem é de propósito se encontra. Né? Eu acredito bastante nisso. Muito obrigada, obrigada ao seu amigo que falou que eu era incrível. Obrigada pelas pessoas que mandaram aqui coraçõezinhos e mandaram, né? Luzia aqui na nossa live. Essa mulher também é incrível, viu, Rose? Dá para chamar a Luzia para falar que ela é uma mulher incrível também, cuidadora de gente. Que bom te ver por Bora, aqui. Luzia, bora. E muito, muito, muito obrigada pela oportunidade que a gente possa estar construindo cada vez mais legados por aí. Obrigada, de verdade. Pode contar comigo, viu? Se você precisar de uma professora contadora de história, uma mulher para contar outras mulheres, tamo junto. Que bom. Tá bom? Obrigada, Fica Rose. com Deus, viu? Muito Beijo. obrigada. Beijo, Vou gente, que mandar um chegou livrinho para agora. sua netinha. Vou mandar um livrinho para sua netinha. Quando ela tiver maior, você conta a história para ela, tá bom? Tá bom, maravilha. Ó, chama a Luzia que ela quer falar com você. Ó. A Luzia quer participar das suas lives. Já chama Vou ela. Luzia chamar. Regina. Chama ela, por Pode favor. vir, Lu. Será muito bem-vinda. Beijo, meninas. Obrigada, Fiquem com meninas. Deus. Para todo Beijo. mundo que Tchau, tchau. assistiu, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.